Muito bom estarmos aqui nesta lição, na parte 8, mais uma vez estudando sobre a escatologia, a doutrina bíblica sobre o final dos tempos do governo humano sobre a terra. Sempre estou enfatizando isso. O tempo do fim é um tempo bom. É ruim para quem não crê em Jesus, é ruim para o ímpio, é ruim para o mundo, é ruim para o diabo, é ruim para os inimigos de Deus, para os incrédulos, para os pecadores. Para esses é ruim. Mas para mim e para você que cremos em Cristo é maravilhoso, porque será a nossa redenção. Nós vamos estar no tempo do fim, experimentando a consumação de todo o plano da salvação, e tempos maravilhosos e gloriosos nos esperam, junto com Jesus, junto com Deus. Infelizmente, a nossa sociedade, muito influenciada por filmes e lendas e pessimismos, muitas pessoas pensam que o tempo do fim é um tempo de catástrofes generalizadas, a terra vai ficar deserta, buracos de bomba atômica para todo lado, zumbis comendo pessoas, monstros devorando gente. Nada disso vai acontecer. As coisas não são assim, desse modo. A terra não ficará desolada, não ficará devastada, não haverá uma desolação generalizada, onde nunca mais vai haver felicidade, ou vai ser a lei da selva, nada disso. Hollywood faz isso, mas isso é falso. Hollywood, 99% das coisas que fazem não prestam, né? 99%. Então você deve tomar muito cuidado com os filmes, principalmente os filmes que você vê na televisão, no cinema, na internet. E hoje está muito fácil. Tome muito cuidado, porque está te ensinando errado, está contaminando a sua alma, a sua mente, confundindo você. A verdade está na palavra de Deus. Nós estamos vendo pela Bíblia, que é a verdade, como será esse desenrolar desse processo do fim, em que Deus vai finalmente estabelecer seu reino na terra. Nós poderíamos resumir dizendo o seguinte, que o que Deus vai fazer no tempo do fim é atender as nossas orações, que nós fazemos a famosa oração do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Quantas pessoas, durante quantos séculos, quantas vezes por dia, essa oração foi feita? É feita, zilhões de vezes. E Deus ouviu e ouve toda oração sincera, e Ele vai responder esta parte da oração e todas as demais partes, mas em especial esta, trazendo o seu reino para a terra. Então o tempo do fim, a gente pode resumir que o tempo do fim é só isso, é o resumo de tudo. É o modo como Deus vai trazer o seu reino para a terra. E o reino virá para a terra junto com Jesus, que volta à terra. Jesus é o rei do reino de Deus. Então a hora que ele volta, ele traz o reino de Deus junto. E estabelece na terra. A terra, esta terra que nós vivemos e a que será transformada no futuro, é o lugar, o palco, o espaço onde tudo que vem pela frente se desenrolar lá. Não temos aí essa ideia de um céu com nuvens, anjinhos e a gente lá com almas gasosas tocando harpa para toda a eternidade. Isso não existe na Bíblia. Isso aí é outra invenção que infelizmente pessoas fazem, uma caricatura muito mal feita da verdade. Na verdade é totalmente falso isso. Não será assim de jeito nenhum. Pelo contrário, o futuro será eletrizante, maravilhoso, empolgante, cheio de significado, de vida, de entusiasmo, coisas maravilhosas para nós que cremos. Para os que não creem é o horror eterno. Para nós que cremos em Jesus, o futuro reserva aquilo que a Bíblia fala: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu, penetrou em coração humano algum, que Deus tem preparado para aqueles que o amam e aguardam a sua vinda. Mas vem Senhor Jesus. Nessa lição de hoje, a parte 8, nós vamos estudar a geopolítica do fim. Lembre-se que nós já estudamos sobre a evolução temporal, né? A cronologia do tempo do fim, o tempo em que as coisas acontecem. E nós vamos hoje estudar o lugar, as nações, o lugar geográfico em que as coisas acontecem. Vamos estudar também personagens. Já começamos a estudar anticristo, falso profeta, vamos continuar hoje. Nós podemos dizer que qualquer história verdadeira, né? As falsas também, mas vamos falar das verdadeiras. Qualquer história ela é composta de 3 partes.
tempo em que as coisas acontecem, o espaço, ou o lugar, ou a região, ou a cidade, ou o lugar em que as coisas acontecem, e os personagens, as pessoas que estão ali fazendo parte daquela história. Podíamos colocar coisas também aqui, né, um quarto aspecto, mas não é tão importante destacar coisas, né, animais, objetos, coisas, plantas, etc. Vamos colocar dentro de espaço aqui. Então, espaço e coisas. Tempo, espaço e coisas e personagens. Isso é a história. Toda a história. E como profecia, a história antecipada, nós vamos ver a profecia bíblica sobre o final dos tempos, a história antecipada, nós vamos ver as três coisas. Nós já vimos aqui a cronologia, a evolução temporal. Hoje nós vamos focar aqui. Isso aqui a gente já começou a ver, né? E vamos continuar hoje vendo. E vamos lá. O slide número 1 é a nossa capa, a geopolítica do tempo do fim, detalhando a atuação do anticristo e de outros poderes políticos. Por isso, geopolítica. Geo, o lugar da terra, região geográfica, países, nação. E política, porque envolve poderes de governantes, de reis, o anticristo sendo o principal personagem aí dessa geopolítica. O slide número 2 faz algumas observações para nós. Tudo que acontece, acontece no espaço, no tempo, em algum lugar, numa certa data. É o que eu acabei de frisar aqui. Segunda observação, a profecia bíblica é a história futura. A história futura. A gente está acostumado com a história. História é história passada sempre, né? Quando você pega um livro de história e vai ler, estudar um livro de história, história com H, história verdadeira, você está vendo coisas, lendo coisas, aprendendo coisas, informando sobre coisas que aconteceram, já aconteceram. A profecia, ela é a história que vai acontecer. É a história futura. Contada agora, desde agora. Somente Deus pode fazer isso, porque só Deus conhece o futuro. Terceira observação, já mostramos em detalhes como será o tempo do fim. Já estudamos sobre o tempo, a cronologia, a evolução temporal, 70 semanas de Daniel, que é a principal, é o núcleo, né, da estrutura temporal do tempo do fim, a profecia das 70 semanas do profeta Daniel, que está em Daniel capítulo 9. Detalhamos profundamente tudo isso. Na verdade, estudamos a cronologia, de certa forma, de todo o tempo da humanidade, desde a criação do universo, e vimos também como será até a eternidade futura. E focamos muito nas 70 semanas, arrebatamento da igreja, grande tribulação, princípio das dores, grande tribulação, milênio. E quarta observação, é o que agora hoje, vamos detalhar onde os acontecimentos terão lugar, como será a estrutura espacial, ou seja, geopolítica do fim, do tempo do fim. Slide número 3, eu estou ressaltando com vocês a importância da Bíblia, porque tudo isso que nós estamos falando, nós estamos estudando na Bíblia, na Bíblia. Eu não fico lendo futurologias, teorias de conspiração na internet, não fico procurando saber sobre Illuminati, sobre Bilderberg, sobre reptilianos, sobre OVNIs, UFOs, discos voadores, nada disso. Eu não entro por esse aspecto e recomendo você não entrar, porque estas coisas não são verdadeiras. Nós só temos a verdade sobre o futuro aqui, em lugar nenhum mais. Nenhum homem, nem o diabo, nem demônio algum, nem os anjos conhecem o futuro, a não ser Deus. E aqueles que estudam a Bíblia conhecem o que Deus já revelou, como nós que estamos fazendo isso agora, esse estudo. Então nós estamos tendo o privilégio, a honra de conhecer o futuro, porque Deus está nos revelando pela sua palavra. Então eu estou enfatizando aí a Bíblia como a nossa fonte fundamental. É a maior biblioteca do mundo, maior no sentido de importância, a mais importante biblioteca do mundo. A Bíblia é uma biblioteca porque ela tem 66 livros, né? Hoje a gente encaderna ela num volume só, mas ela originalmente foi escrita como 66 livros separados, que foram ajuntados, hoje numa brochura, que a gente chama de Bíblia, e na verdade é uma biblioteca. Nós temos aí 39 livros do Antigo Testamento, você vê na estantezinha aí do Antigo Testamento, o livro de Gênesis, depois Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, que compõem aí esses 5, Pentateuco ou Torá. Depois tem os livros de Josué até Esther, que contém história, são livros históricos.
Depois os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, ou Cântico de Salomão, ou Cantares de Salomão. Depois temos os profetas maiores, os 4 profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E depois os 12 profetas menores, que vão de Oséias até Malaquias. Esses nomes, profetas maiores e menores, não é porque os maiores são mais importantes que os menores, não. É porque os profetas maiores, os 4 profetas maiores, escreveram mais que os outros profetas chamados menores. Mas eles são todos profetas de Deus igualmente importantes. Se você vai para o Novo Testamento, você tem 27 livros. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são a vida de Cristo, a mensagem de Cristo, a obra de Cristo, os evangelhos. O livro de Atos é a história da igreja no começo. As epístolas apostólicas vão de Romanos até Judas, né? E você vê que o apóstolo Paulo sozinho escreveu 13 cartas, de Romanos até Filemon. Se você concordar que Paulo também escreveu Hebreus, seriam 14. E depois temos as cartas de Tiago, 2 de Pedro, 3 de João e 1 de Judas. E finalmente o Apocalipse termina com profecia, que é o que nós estamos usando bastante aqui no nosso estudo de escatologia. O slide 4 resume a cronologia de todo o tempo da história humana em 4 grandes eventos centrais: a criação do universo, o dilúvio, que estabeleceu o começo do governo humano na terra, da criação até o dilúvio. Os homens não tinham rei, ninguém era rei de ninguém, todo mundo vivia na terra, cada um cuidando da sua própria vida, do seu próprio pedaço. Tinha muita violência, por causa disso que teve o dilúvio. Após o dilúvio, Deus estabeleceu o governo humano, sendo Nimrod o primeiro rei na terra, construindo a primeira cidade, o primeiro reino, o primeiro império, que foi o Império Babilônico, através da sua capital, a cidade da Babilônia, construída por Nimrod, e que é importantíssimo em toda a Bíblia, porque Babilônia é o símbolo e a consumação e a alma de toda a civilização inventada pelo homem. É o governo humano na civilização inventada pelo homem na sua essência. O terceiro evento muito importante é a primeira vinda de Cristo. E o quarto evento muito importante é a segunda vinda de Cristo. E aí você vê embaixo a cronologia toda ligada a esses 4 eventos, as eras passadas, antes da criação do universo, eternidade passada, quando só existia Deus o Pai, o Espírito e o Filho, não existia o universo. Houve um tempo que nem os anjos existiam, nem o diabo, nem Lúcifer, ninguém. Só Deus, o Pai, o Espírito e o Filho, só existia a família divina e mais nada. Depois ele criou os anjos, e depois veio a criação do universo. E aí você tem o Antigo Testamento cobrindo aí essa parte aí, que envolve a criação, dilúvio e pós-dilúvio. Os anos de silêncio são os anos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Foram 400 anos em que Deus não falou com a humanidade, voltou a falar só com João Batista, o último profeta do Antigo Testamento, Malaquias. O primeiro do Novo Testamento, que ainda é da Antiga Aliança, é João Batista, e começa a preparação para a mensagem do Evangelho, que é o Novo Testamento, e indo aí pela era da igreja, na qual nós estamos ainda. Depois virá o final dessa dispensação de governo humano, com a 70ª semana de Daniel. Depois vem o milênio, os 1000 anos de governo de Cristo na terra, depois o juízo final, e você tem, e eu também, a eternidade futura, a era do porvir. O slide 5, ele só realça em um quadradinho, num retângulo preto, o tempo que nós estamos estudando sobre o fim. É o pedaço final de toda a história da humanidade e do universo. O slide 6 é uma lembrança do que a gente já falou nos estudos anteriores, que é a estrutura temporal do tempo do fim. Aquele quadrado preto, aquele retângulo preto que eu acabei de mostrar no slide anterior, é isso aí. Dentro dele está isso aí. Nós estamos no tempo atual, aí à esquerda, o tempo atual é o verdinho aí, o tempo de hoje. O próximo evento que nos espera é o arrebatamento. Nós já estamos dentro do que se chama princípio das dores, que vai continuar por mais 3 ou 4 anos, depois do arrebatamento, onde haverá a primeira guerra de Gog e Magog. Depois desses 3, 4 anos, o anticristo se levanta, faz uma aliança com Israel, e começa aquilo que a gente chama de 70ª semana de Daniel, 7 anos,
os 7 anos finais do governo humano na Terra, da humanidade vivendo sem Deus. Bem, depois disso, aí dentro tem o anticristo, tem a grande tribulação, e no final desses 7 anos a gente volta com Jesus para a Terra, estabelece o reino de Deus na Terra. Quando a oração do Pai Nosso se cumpre, vem o teu reino, é aí que ela se cumpre, é aí que Deus responde essa oração, e começa o reinado de Jesus 1000 anos na Terra junto conosco, aqui, nesta Terra que existe hoje, que será extremamente transformada por nós mesmos. A igreja vai recuperar o planeta socialmente, economicamente e ambientalmente, vai se tornar aqui uma espécie de paraíso. Depois disso vem o juízo final, a segunda guerra de Gog e Magog acontece aí, antes do juízo final. O juízo final estabelecido, separa-se finalmente quem está salvo, quem está condenado, a última separação, e começa a eternidade futura. O slide 7, ele dá para nós uma visão geográfica de onde todos os eventos bíblicos, desde Gênesis até Apocalipse, transcorrem. Então, essa janela que você está vendo aí um pouco destacada, vamos para o slide 8, que já está uma moldura preta, onde destaca a região do mundo onde toda a Bíblia está se desenrolando. Não que o resto não tenha importância. O que eu quero dizer é que essa janela que está aparecendo nessa moldura preta é o quadro geográfico do protagonismo principal do drama bíblico. É isso que eu quero dizer. Então você tem aí a Mesopotâmia, onde está lá, onde estava o Éden, onde também está ali perto, ao norte da Mesopotâmia, mais a noroeste, o Ararat, onde pousou a Arca de Noé, está lá até hoje, né? Exploradores já foram até lá e já encontraram essa arca. E você tem também aí o Iraque, onde estava ali a cidade de Ur dos Caldeus, onde Abraão viveu, e todas as nações que a gente vê na Bíblia, os babilônios, a própria Assíria está nessa região, Canaã, onde está todo o desenrolar da história da nação de Israel, da terra de Israel, o Egito, e você vai para dentro da Ásia Menor e entra dentro da Europa, o Império Romano, onde houve a expansão da igreja. Então você tem aí toda a área geográfica da história bíblica, do começo ao fim. No slide 9, nós começamos a ver outra vez aquela estátua de Daniel capítulo 2, que nós já vimos em estudos passados, e hoje nós vamos voltar a ela. Como você se lembra, o profeta Daniel, o homem de Deus Daniel, ele interpretou, disse qual era o sonho e interpretou o sonho do rei, do imperador Nabucodonosor, da Babilônia. E essa estátua ela é extremamente importante porque ela descreve a estrutura geopolítica completa de toda a história da humanidade, em especial do tempo do fim também. Então eu quero que você possa abrir sua Bíblia comigo aí em Daniel 2, versículo 31. Vamos pegar aí desse versículo 31 para a gente ler a interpretação do sonho, o sonho e a interpretação, e onde está essa estátua. Tu, ó rei, Daniel falando a Nabucodonosor, rei da Babilônia, o maior império dessa época, tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa, de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho e a interpretação, e está aí todos os reinos do mundo. Você vê aí que a cabeça representa o Império Babilônico, do qual Nabucodonosor era o imperador.
depois esse império que existia na região onde hoje é o Iraque, lá na Mesopotâmia, ele foi derrotado por outros povos, especialmente a união dos povos da Média e da Pérsia, os medos e os persas, e foi criado o Império Medo-Persa, que é os braços e o peito de prata. Você vê também aí a precisão da profecia bíblica, que a estátua são dois braços, né? A Média e a Pérsia. E você vai continuando a descendo a estátua, você vê que o que sucedeu ao Império Grego, isso tudo está na história, você pode pesquisar na Enciclopédia Britânica, no Google, você vai achar abundante material dando as datas, os nomes dos imperadores, com detalhes, como é que foram as batalhas que fizeram esses impérios acontecerem, onde eram as capitais, como que era a vida nesses impérios. Você tem detalhe de tudo, profundo. Isso é uma das arqueologias mais bem feitas, e você tem detalhe de tudo, vai ver a exatidão com que a Bíblia descreve o futuro. Uma das razões pelas quais a gente tem tanta segurança que vai se cumprir as profecias para o futuro, é porque todas as profecias que já aconteceram, já se cumpriram, elas foram cumpridas com uma precisão absoluta. A Bíblia é o único livro, único, que consegue prever o futuro com detalhe e precisão absoluta, sem erro nenhum, até a vírgula acerta. Então você vê aí o Império Grego de bronze, e depois se sucede o Império Romano, né, as duas pernas de ferro, e é interessante outra vez a precisão, Império Romano do Oriente, Império Romano do Ocidente, dois também, assim como a Média e a Pérsia. E finalmente os pés da estátua, que é o fim dela, está descrevendo como é que será o fim da civilização humana na Terra, do governo humano. É uma civilização fraca, os pés, e de barro e de ferro misturado, 10 dedos. Isso está relacionado à União Europeia, que é o fim do Império Romano, né? A União Europeia constitui dos estertores do Império Romano, é o finzinho do Império Romano. E logo essa grande pedra que vem dos céus, cortada sem auxílio de mãos, ela bate nos pés, ou seja, essa pedra é Jesus voltando, mostrando que Jesus vai voltar no tempo da União Europeia, que é o tempo que nós estamos agora. Ela vai destruir toda a estátua, ou seja, Jesus vai anular totalmente todo o governo humano da terra, que é corrupto, é mau, é injusto, é egoísta, é pecador, é destruidor. Isso vai acabar tudo, e ele vai ser essa pedra, esse reino que vai encher a terra inteira de glória, a glória de Deus. O slide seguinte, o slide 10, apenas realça para nós o tempo que a igreja vai existir na terra. Ela vai existir dentro do Império Romano, até o finalzinho, quando a pedra volta. Mas a pedra, antes de voltar, ela nos arrebata, né? Nos tira da terra para depois voltar junto com a gente. O slide 11 realça os 3 grupos de pessoas que você deve distinguir e discernir na profecia bíblica. São os judeus, o povo de Israel, na verdade, todo o povo de Israel, as 12 tribos, não só Judá e Benjamim. Judeus, isso significa todo israelita. Os gentios, que são todas as nações do mundo, menos Israel, e a igreja, que é o povo que se converte a Cristo, tanto em Israel como nas demais nações. É importantíssimo você entender que a Bíblia separa esses 3 grupos de pessoas e não os confunde, e o entendimento da profecia depende de você entender que esses 3 grupos são diferentes, e há profecias para Israel específicas, há profecias para a igreja e há profecias para os gentios separadamente. Algumas profecias, por exemplo, para Israel, elas podem ser aplicadas à igreja espiritualmente, mas a realização literal é sobre Israel e não sobre a igreja. Você vê aí um versículo, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, onde é mencionado esses 3 grupos de pessoas na terra. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, os israelitas, nem para gentios, as nações do mundo, menos Israel, nem tampouco para a igreja de Deus. O slide seguinte, o slide 12, verbaliza, né, mais uma vez, esses 3 grupos, né, Israel, as nações gentílicas, às vezes chamadas só nações, ou só gentios, e a igreja de Cristo. O slide 13
eu procuro fazer para você já de uma vez um resumo de toda a geopolítica, para depois a gente voltar a expandir ela. Slide 13. As nações gentílicas, isto é, as nações fora Israel, os gentios, que é todo mundo que não é judeu, constituirão 4 civilizações principais na humanidade durante toda a história do governo humano sobre a terra. É a estátua de Nabucodonosor. São os 4 impérios: babilônico, medo-persa, grego e romano. O slide 14 nos realça que no tempo do fim, que é o tempo que nós já estamos vivendo, que é o tempo dos pés de ferro misturado com barro, o Império Romano existirá, mas estará enfraquecido, porque é barro misturado com ferro. Contudo, ainda será forte o suficiente para influenciar o mundo todo. É a União Europeia hoje. O slide 15, ele chama a atenção de que, apesar da Bíblia apontar para estes 4 impérios mundiais principais e focalizar no Império Romano no tempo do fim, por exemplo, o Apocalipse inteirinho se desenvolve no contexto do Império Romano. Então o Império Romano tem muita importância. Você vai ver que nas profecias de Daniel do capítulo 7, 8 e 11 e 12, você vai ver que o Império Romano é bastante focado. A Bíblia reconhece a existência de outros agrupamentos de nações gentílicas com algum protagonismo, mesmo que não seja o protagonismo principal. O protagonismo principal é Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego e Império Romano. É melhor falar império, porque se fala Grécia, dá a impressão que tudo aconteceu só lá na Grécia, na Europa. Não. O Império Grego era gigantesco, assim como o Império Romano não é só Roma, é gigantesco também. E Império Babilônico e Medo-Persa também. Então, Império Babilônico, Medo-Persa, Império Grego, Império Romano são os principais, são os protagonistas principais. Mas há outras nações que se agrupam e são mencionadas na Bíblia com protagonismos que são citados na Bíblia. Por exemplo, o agrupamento que a Bíblia chama de Gog e Magog. Tem um outro agrupamento que a Bíblia chama de Rei do Norte. Um terceiro agrupamento que a Bíblia chama de Reino do Sul, Rei do Sul. Depois também o agrupamento Edom e ainda tem outros, mas são protagonismos secundários. O slide 16 tem o texto que exemplifica esse agrupamento chamado de Gog e Magog. Você vai ver Gog e Magog lá em Ezequiel 38, eu vou abrir a Bíblia aqui com você em Ezequiel 38, para que a gente comece a ver aqui já esse agrupamento importante. Não é Babilônia, não é Medo-Pérsia, não é Império Grego, não é Império Romano, mas é importante. Então eu vou ler para você aqui, Ezequiel 38, o começo aqui do capítulo é 38 e 39, onde tem a descrição de Gog e Magog, que vai promover uma guerra contra Israel. Ezequiel 38, 1, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal, profetiza contra ele, diz, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Far-te-ei que te volvas, porei anzóis no teu queixo, e te levarei a ti e a todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão com pavês e escudo, empunhando todos a espada, persas e etíopes, e Pute com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, ao lado do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. E aí continua descrevendo, vai descrever a invasão dessa coalizão aí de nações, vão formar um grande exército, uma coalizão militar para invadir Israel. Isso vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. Então você vê no mapa aí, que agrupamento é esse, que conglomerado de nações é esse, que coalizão é essa. Então você vê aí que Gog, que também é chamado príncipe de Ros, é a Rússia. Ros é o antigo nome de Rússia, da onde vem até o nome Rússia, russos, Ros. Magog é um pouco abaixo da Rússia, faz parte da antiga União Soviética. Magog é Cazaquistão, Uzbequistão,
Kurdistão, Turcomenistão, Afeganistão. Depois você vê a Pérsia é o Irã atual. Depois você vê Mesec, que congrega a Turquia e regiões próximas, que é Tubal, Gomer e Bet Togarma. Depois você vê Put, que está na África, é a Líbia. Cush, que está na África também, é o Sudão e Etiópia. Todos esses países aí vão fazer uma colisão militar, esse agrupamento de nações na Bíblia é chamado de Gog e Magog, que vão atacar Israel. Vão perder a batalha porque Deus vai lutar por Israel. Você vê que o tamanho dos exércitos aí será gigantesco, mas Israel não perderá essa batalha porque Deus lutará por Israel e derrotará esses exércitos. E também em Apocalipse 20 você vê outra vez a menção de que essas nações voltarão a tentar destruir Israel. Muito tempo depois serão duas guerras. Gog e Magog se juntarão duas vezes, logo depois do arrebatamento da igreja e logo antes do juízo final, no fim do milênio. A primeira vez vai ser a primeira guerra de Gog e Magog, a segunda vez vai ser a segunda guerra de Gog e Magog. Essas mesmas nações se juntarão para tentar destruir Jesus em Jerusalém. Você lê isso em Apocalipse capítulo 20, versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, o milênio de Cristo, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas nações, dos exércitos, é como a areia do mar. E aí você vai ver que vão sitiar Jerusalém, vão tentar lutar contra Jesus. Não vai nem haver guerra, porque Deus vai destruir tudo de uma vez só. Então aí nós estamos mostrando para você um agrupamento, uma geopolítica do tempo do fim já. No slide 17, nós realçamos aí que as nações gentílicas promoverão algumas guerras contra Israel durante o tempo do fim. São 4 guerras. A primeira guerra de Gog e Magog, as guerras do rei do norte e do rei do sul, a guerra do Armagedon e a segunda guerra de Gog e Magog. Essas são as 4 grandes guerras que vão existir. Nenhuma delas é mundial. Então não existirá uma terceira guerra mundial. Não existirá. Porque todas essas guerras são localizadas no Oriente Médio. A primeira guerra é para tentar destruir Israel. A segunda guerra também, as guerras do rei do norte e do sul. A guerra do Armagedon é para tentar destruir Israel também. É onde Jesus volta para salvar Israel. Porque se Jesus não voltasse, a guerra do Armagedon, que é liderada pelo anticristo. O anticristo não é Gog. Então Gog é um russo, né, um líder russo, mas o anticristo é um líder europeu. E quando esse líder europeu chamado anticristo, na Bíblia, promover a guerra do Armagedon contra Israel, aí será muito perigoso. Se Jesus não intervenisse, né, não fizesse a sua intervenção, Israel seria destruída mesmo. Seria destruído. Isso está no futuro, né? Lá no fim da 70ª semana, um pouco antes da volta dele. Jesus volta, na verdade, também para guerrear essa guerra e vencer o anticristo e levar Israel. Depois, no fim do milênio, a segunda guerra de Gog e Magog, que será contra Israel e a igreja, porque a igreja já estará na terra. E Jesus também. Poderão haver outras guerras menores entre as nações gentílicas, entre elas mesmas, elas brigando entre elas. Tem a ver com aquelas guerras e rumores de guerras que Jesus falou, mas são guerras menores. Por exemplo, Kuwait versus Iraque, coisas desse tipo, são guerras menores. O slide seguinte, o slide 18, nós chamamos a atenção que a única guerra contra a igreja será a segunda guerra de Gog e Magog no final do milênio. Será uma guerra contra Israel também. De fato, será, em última análise, uma guerra contra Jesus, que governará tanto a igreja quanto Israel. Porém, nem a igreja, nem Israel e nem Jesus precisarão lutar, pois o próprio Deus Pai lutará por eles, por todos, né? E vencerá a guerra rapidamente. Enquanto a guerra do Armagedon é Jesus que luta com os anjos e ele vence o anticristo, a segunda guerra de Gog e Magog, Jesus não põe a mão em nada, não põe a mão numa arma, não faz nada. O Pai é que vence tudo rapidamente, desce fogo do céu e consome tudo de uma vez. E todo esse exército é destruído num ato só, pelo poder de Deus. Durante a grande tribulação, o anticristo fará guerra contra os santos, mas estes santos não serão a igreja, serão aqueles que se converterem durante a grande tribulação, porque a igreja já foi arrebatada.
No slide 19, eu coloco para vocês a junção da estátua de Daniel 2 com os animais de Daniel 7 e 8. E eu vou agora ir para o livro do profeta Daniel e ler com você. Vou mostrar agora o slide 20 para você, o slide 20. E aí estão os capítulos do livro de Daniel que ajuntam a estátua com os animais. A estátua de Daniel 2 com os animais de Daniel 7, 8, 11 e 12, e as descrições ali dos personagens nesses capítulos, dão a visão bem boa da geopolítica do fim. A gente teria que ler muitos outros profetas para poder ter uma visão totalmente completa. Mas Daniel já dá aí, digamos, 80% de toda a visão e o chassi de tudo. Se a gente entender Daniel bem, nós entendemos aí quase tudo da geopolítica, depois é só alguns detalhes que os outros profetas vão preenchendo. Então vamos lá para o livro do profeta Daniel, capítulo 2, nós já lemos a estátua. Vamos para o capítulo 7 agora, onde nós vamos ver os animais aparecendo. E os animais, eles são correspondentes às partes da estátua. Por isso que você vê do seu lado esquerdo, tem o profeta Daniel, né, no ano 612 a.C., recebendo a profecia. Ele vê tanto a cabeça de ouro, que é a Babilônia, como vê também o leão, que é a Babilônia também. Então vamos aí para Daniel 7, capítulo 7, os sonhos sobre os 4 animais. Capítulo 7, versículo 1 do profeta Daniel. No primeiro ano de Belzazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitaram um mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Mar, na Bíblia, e nesse texto em especial, frequentemente significa as nações. Você vê lá em Apocalipse que a prostituta, aquela grande prostituta, a Babilônia, a grande Babilônia, ela está assentada sobre muitas águas, sobre o mar, e ali o próprio livro de Apocalipse diz que o mar e as águas significam as nações gentílicas. Então, esses animais são reinos gentílicos, são os impérios gentílicos. Versículo 4, o primeiro animal era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dada mente de homem. Esse é o império babilônico. Continuei olhando, versículo 5, e eis aqui o segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Isso aí, o urso corresponde ao império medo-persa, que é o peito e os braços de prata. Por isso que está na mesma direção da figura que você está olhando aí no nosso slide. Se você for pesquisar com detalhes, você vai ver que o império medo-persa, ele destruiu 3 reis e reinos, que são as 3 costelas aí, como eu estava dizendo para você. A precisão bíblica é absoluta, 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 absoluta e absoluta. A Bíblia tem uma precisão, é a palavra de Deus, né? Deus não pode errar. E a história, isso aqui é uma das partes mais bonitas de se estudar. Se você gosta de estudar história, conhecer como que é a arqueologia, a antiguidade, estudar a Bíblia, compare isso aqui com os livros de história detalhadamente, você vai ficar impressionada e impressionado de ver como a Bíblia acertou. Essas profecias estão cumpridas, já aconteceram. Isso aqui já tem um cumprimento final. Isso aqui não é nem não tem mais pré-cumprimento, nem cumprimento parcial. Isso aqui já aconteceu tudo. Isso aqui é história já. Essa é uma daquelas profecias na Bíblia que tem cumprimento final e total e absoluto e conclusivo e cabal. Está consumado, não vai acontecer mais nada disso aqui que está falando aqui. Isso aqui já é história. Por isso que você pode ir nos livros de história bons e você vai ver como é que o Império Medo-Persa se estabeleceu, vencendo o Império Babilônico. Você vai ver que essas 3 costelas têm um significado na história. Versículo 6. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro animal, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Isso é o Império Grego. Outro detalhe de precisão histórica: o Império Grego, que foi criado pelo Alexandre Magno, Alexandre o Grande, ele conquistou todo o mundo antigo, importante, conhecido, numa rapidez incrível, que é o leopardo, que é um animal velocíssimo. E também
esse Alexandre o Grande, ele tinha 4 generais que o ajudavam, eram seus 4 generais. Você vê que esse animal tinha 4 cabeças. E, na verdade, depois que Alexandre morreu, ele morreu muito jovem, né? Morreu em campanha ainda, campanha militar. O Império Grego todinho foi dividido entre esses 4 generais, que são as 4 cabeças, né? Ao norte foi fugiu o nome. Do lado oeste ali, ficou onde está a Grécia, e Roma, e Turquia. Cassandro, o general Cassandro de Alexandre Magno, ficou sendo o rei. Do lado sul foi Ptolomeu, o general Ptolomeu, Egito e aquela região ali. Do lado leste foi o general Seleuco. E no lado norte foi o general Lisímaco. E está aí a precisão absoluta. Versículo 7. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, é o Império Romano, o qual tinha grandes dentes de ferro, corresponde às pernas de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Tem a ver, agora aqui já começa a entrar um pouco de cumprimento parcial, porque isso aqui tem a ver com a União Europeia, que será constituída de 10 países. Versículo 8, enquanto, estando eu a observar os chifres desse 4º animal terrível, que nem nome tem, né? É a besta, né? Eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Esse é o anticristo. Então isso aqui é futuro agora. Agora aqui começa o futuro. Você vê que a profecia vem vindo, ela já é história passada, consumada, mas depois ela começa a apontar para o futuro. A partir do verso 7, uma parte dele já começa a entrar no futuro. Tem uma parte do passado e uma parte do futuro. O parte 8, o versículo 8 já é parte do futuro. É o anticristo. Ele começa pequeno, é um político de pouca influência. Você vê que ele vai surgir no Império Romano. Ele é um governante europeu. Alguns acham que é Emmanuel Macron. Pode ser, mas ele vai se levantar mesmo depois que a igreja sair da terra, for arrebatada. E este homem, ele fala com insolência. Se você for depois ver na Bíblia mais detalhes desse homem, lá no Apocalipse, nas cartas de Paulo, você vai ver que o anticristo vai ser um homem muito arrogante. Versículo 9, continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias, que é o próprio Deus, se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo, uma nave saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. O chifre é o anticristo. Estive olhando e vi que o animal foi morto, esse 4º animal, que é o Império Romano, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Aí vai ter uma coisa muito interessante que eu vou dar uma pausa e falar com você, que isso é muito interessante. O Império Romano, ele é Babilônia outra vez. Vai em Apocalipse, capítulo 17, versículo 16, que você vai ver essa mesma descrição sobre Babilônia. Apocalipse 17, 16. Os 10 chifres que viste e a besta, que é o Império Romano, este odiarão a meretriz, a prostituta, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. E aqui em Daniel 7, você vê dizendo que a própria besta foi morta e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Ou seja, aqui é uma identificação da besta com a própria prostituta. Lá em Apocalipse a besta é montada pela prostituta, mas aqui elas são identificadas, o que é muito interessante, porque a prostituta é Babilônia, ou seja, a Babilônia volta no fim. O começo é Babilônia, cabeça de ouro, depois é Medo-Persa, Grécia, depois é o Império Romano, mas o Império Romano volta a ser Babilônia, o que faz todo sentido,
Porque se você pensar bem, um corpo humano nada mais é do que a extensão da cabeça. O que são as suas mãos? A extensão da sua cabeça. O que são suas pernas e pés? A extensão da sua cabeça. O que é o seu corpo? A extensão da sua cabeça. Nada além disso. O que dá sentido em todo o corpo é a cabeça, porque todo o corpo funciona em função da cabeça. Então, na verdade, a estátua inteirinha é Babilônia, ou seja, a Babilônia foi só transmutando-se, transfigurando-se em diferentes impérios com diferentes nomes, mas a estátua inteira é Babilônia. Ela inteira é Babilônia, ou seja, Roma é Babilônia. Roma é Babilônia. Então, na verdade, nós estamos dentro do Império Babilônico ainda, ou seja, nós vivemos em Babilônia ainda. Aí nós começamos a entender muita coisa da Bíblia. Muita coisa começa a fazer sentido. Versículo 12. Quanto aos outros animais, aos 4, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dado prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, esse é Jesus, e dirigiu-se ao ancião de dias, que é Deus, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado a esse filho do homem, que é Jesus, domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. É a grande pedra que vem, enche a terra, destrói a estátua do governo humano, da civilização humana. É a volta de Jesus. Vamos agora para capítulo 8, versículo 1. Continua Daniel dando detalhes aí da geopolítica do tempo do fim. Eu vou voltar no capítulo 7 para dar mais detalhes para você. Continuar do versículo 15, quando ele fala que o reino de Deus volta, ele retoma o passado e volta a falar do passado. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Então aqui é um anjo que está explicando para Daniel, dando a interpretação dessas visões. Estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e a possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Os santos do Altíssimo são os santos do Antigo Testamento, mais a igreja. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que é o Império Romano, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3 chifres, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto, mais forte que os seus companheiros. Esse é o anticristo. 21. Eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos. O anticristo vai fazer guerra contra os santos, e prevalecia por um tempo contra os santos. São os santos do tempo da grande tribulação, as pessoas que se converterem durante a grande tribulação, esses vão sofrer na mão do anticristo. A igreja não, porque a igreja foi arrebatada antes. Eu e você não vamos passar pelo anticristo. Nós vamos estar no céu, passando pela distribuição dos galardões e participando das bodas do Cordeiro, do nosso casamento com Jesus. Versículo 22, até que veio o ancião de dias, Deus, e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse, o 4º animal será um 4º reino na terra, o Império Romano, em especial o governo, o reino do anticristo na terra, que vai acontecer lá na União Europeia e outras áreas de influência, talvez a América do Norte, a própria América do Sul, vai estar sob a influência do anticristo, e algumas outras partes do mundo também vão estar sob a influência do anticristo. E esse 4º reino é diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará os pés, e a fará em pedaço. O anticristo vai ser terrível. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, contra Deus, será blasfemo o anticristo. Magoará os santos do Altíssimo, que vai persegui-los, matá-los, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. É a segunda metade da grande tribulação. 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, é 3 anos e meio, 1260 dias, 42 meses, a gente já viu isso. É a segunda metade da grande tribulação, quando o anticristo vai perseguir Israel e as pessoas que se converterem lá, para matá-los. Versículo 26, mas depois se assentará
o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Jesus vai destruir o anticristo. Versículo 27. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O povo do Antigo Testamento, os santos do Antigo Testamento, mas a igreja. O seu reino será reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, o meu rosto se empalideceu, mas guardei essas coisas no coração. Continuando, capítulo 8, versículo 1. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã, que é a província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, agora é um quinto animal que não estava aparecendo antes. Mas vai fazer parte daqueles, um detalhamento daqueles 4 animais que a gente viu. Você vai ver daqui a pouquinho. O qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto que o outro, e o mais alto subiu por último. Viu que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul, não dava para o oriente. E nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder, ele porém fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder do bode. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente, para a terra gloriosa, que é Jerusalém e a terra de Israel. Versículo 10. Cresceu até atingir o exército dos céus. A alguns do exército das estrelas do céu lançou por terra e os pisou. Se engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Está falando de Jerusalém e do templo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, o sacrifício do templo, por causa das transgressões. E deitou por terra a verdade, o que fez prosperou. Versículo 13, depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Isso se refere ao tempo futuro, dentro da grande tribulação. Essas 2.300 tardes de manhã são 2.300 dias, que vão estar lá dentro da grande tribulação, que é o período em que o templo de Jerusalém é reconstruído, o término do período da reconstrução do templo até o fim da grande tribulação. Versículo 14, ele me disse, versículo 15, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, que é o que a gente está procurando fazer aqui também. Veja que até o profeta Daniel queria entender, e eu e você também. E eis que se me apresentou diante uma com uma aparência de homem, e ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender esta visão. O anjo Gabriel, o arcanjo Gabriel. Deus ordenando Gabriel a fazer Daniel entender a visão. Veio, pois, Gabriel para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, Gabriel, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas esse anjo, Gabriel, me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim, ou seja, o nosso tempo de agora, é o tempo do fim, a 70ª semana de Daniel, tempo da grande tribulação. Versículo 18. Falava ele comigo, o anjo Gabriel, quando caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava e disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira de Deus, que é a segunda metade da grande tribulação, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim, a 70ª semana, em especial a segunda semana, a grande tribulação. Versículo 20, aquele carneiro com 2 chifres que viste, são os reis da Média e da Pérsia, ou seja, corresponde lá ao urso, ao peito de prata e os braços de prata. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantou-se
Levantando-se 4 em lugar dele, os 4 generais, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual ao que ele tinha. Sim, o Império Grego foi dividido em 4 partes, mas nenhuma das 4 partes tinha tanta força quanto o Império Grego, que depois deu origem ao Império Romano. 23, mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura, especialista em intrigas, é o anticristo. Então você veja bem que o que aconteceu com a Média e a Pérsia e com a Grécia é uma figura do que vai acontecer no fim. Isso é muito comum na profecia. A profecia, ela muitas vezes tem uma aplicação imediata e uma aplicação futura. Então, é o pré-cumprimento e o cumprimento final. Então, aqui, o carneiro representando os reis da Média e da Pérsia, e o bode, o rei da Grécia, é o pré-cumprimento da profecia final que vai acontecer no final dos tempos, ainda vai acontecer, onde o anticristo vai ser protagonista, a União Europeia. Versículo 23. Esse rei de feroz catadura e especialista em intrigas é o anticristo, político, né? Intriga política. 24. Grande é o seu poder do anticristo, mas não por sua própria força, que o diabo vai lhe dar força. Causará estupendas destruições, você vê isso no Apocalipse, que o diabo dá para o anticristo poder e capacidade de fazer coisas grandiosas. Esse poderoso político causará estupendas destruições, porque vai matar judeu, vai matar crente, vai matar muita gente. Ele vai prosperar e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo. Versículo 25. Por sua astúcia nos seus empreendimentos fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, que é Jesus, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Assim Jesus derrota com a espada que sai da sua boca, a sua palavra. Versículo 26. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira, porém previsão, porque se refere a dias ainda muito distantes de Daniel, que é o tempo para frente de nós ainda. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias, então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Depois tem Daniel 9, que é a profecia das 70 semanas que nós já estudamos. Vamos agora para Daniel 11, versículo 1. Mas eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas mais do que a todos, e tornado forte por suas riquezas, e empregará tudo contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas no auge, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. O rei do sul será forte, como também um de seus príncipes. Este será mais forte do que ele e reinará, e será grande o seu domínio. Tem a ver com o Egito e talvez um ou outro país ali da África ajudando o Egito junto com ele, países muçulmanos. O Egito é muçulmano, grande parte, outros países da África são muçulmanos. Mas ao cabo de anos eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte. O rei do norte são nações ao norte de Jerusalém, de Israel. Envolve ali a Síria, Iraque, Irã, talvez a Turquia, para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará a força do seu braço, e ele não permanecerá nem o seu braço, porque ela será entregue, e bem assim os que a trouxeram, e seu pai, e o que a tomou por sua naqueles tempos. Mas de um renovo da linhagem dela, um se levantará em seu lugar, e avançará contra o exército do rei do norte, e entrará na sua fortaleza, e agirá contra eles, e prevalecerá. Também aos seus deuses, com a multidão das suas imagens fundidas, suas idolatrias, com seus ídolos, com seus objetos preciosos de prata e ouro, levará como despojo para o Egito. Por alguns anos ele deixará em paz o rei do norte, mas depois este avançará contra o reino do rei do sul e tornará para sua terra. Os seus filhos farão guerra e reunirão numerosas forças. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante, e voltando à guerra o levará até a fortaleza do rei do sul. Então esse se esperará, sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte, e exporá em campo grande multidão, mas a sua multidão será entregue nas mãos daquele. A multidão será levada, versículo 12, e o coração dele se exaltará, ele derribará miríades, porém não prevalecerá, porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá a pressa com grande exército e abundantes provisões. Naqueles tempos se levantarão muitos contra o rei do sul,
Também os dados à violência dentro do teu povo se levantarão para cumprir a profecia, mas cairão. O rei do norte virá, levantará baluartes, tomará cidades fortificadas, os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. O que, pois, vier contra ele fará o que bem quiser, e ninguém poderá resistir a ele, estará na terra gloriosa, que é Jerusalém e a terra de Israel, e tudo estará em suas mãos. Resolverá vir com a força de todo o seu reino, entrará em acordo com ele, lhe dará uma jovem em casamento para destruir o seu reino. Isso, porém, não vingará, nem será para a sua vantagem. Depois se voltará para as terras do mar e tomará muitas terras do mar. Mas um príncipe fará cessar-lhe o opróbrio e ainda fará recair este opróbrio sobre aquele. Então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. Levantar-se-á depois em lugar dele um que fará passar um exator pela terra mais gloriosa do seu reino, mas em poucos dias será destruído sem ira e nem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente, tomará o reino com intrigas. As forças inundantes serão arrasadas diante dele, serão quebrantados, como também o príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá a eles a presa, os despojos e os bens, e maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Suscitará sua força e o seu ânimo contra o rei do sul, à frente de grande exército. O rei do sul sairá à batalha com grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá, porque maquinarão projetos contra ele. Os que comerem os seus manjares o destruirão, e o exército dele será arrasado, e muitos cairão traspassados. Também estes dois reis se empenharão em fazer o que é mal, e a uma só mesa falarão mentiras, porém isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Então o homem vil tornará para sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Ele fará o que lhe aprouver e tornará para sua terra. No tempo determinado, tornará a avançar contra o sul, mas não será nessa última vez como foi na primeira. Porque virão contra ele navios de Quitim, que tinha a região de Chipre, que lhe causarão tristeza, voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver, e tendo voltado atenderá aos que tiverem desamparado a santa aliança. Dele, desse homem vil, sairão forças que profanarão o santuário, o templo de Jerusalém, o santo lugar, o santíssimo lugar, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora, é o anticristo. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos sobre tudo isso que está acontecendo. Todavia cairão pela espada e pelo fogo, porque o anticristo vai persegui-los, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Serão roubados, saqueados. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Este rei, que é o anticristo, fará segundo a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses, que é o único Deus verdadeiro, falará coisas incríveis, blasfemas. Será arrogante contra Deus, o anticristo, e será próspero, até que se cumpra a indignação de Deus, porque aquilo que está determinado por Deus sobre ele será feito. Não terá respeito o anticristo aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres. Aqui é dos textos que fazem alguns pensarem que o anticristo será efeminado ou homossexual, dando a entender que ele não gosta de mulher, um homem que não gosta de mulher. Nem terá respeito a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Versículo 38, mas em lugar dos deuses honrará o Deus das fortalezas, um Deus estranho, que aparece só aqui na Bíblia. Que Deus é esse, o Deus das fortalezas? Não é o verdadeiro Deus, é um demônio muito maldoso e maligno. A um Deus que seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Será idólatra. Com o auxílio de um Deus estranho, que é esse Deus das fortalezas, o anticristo agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem, multiplicar-lhe-ás a honra. Os que reconhecerem ele como rei, como homem importante, ele vai comprar, multiplicar-lhe-ás a honra, e fá-lo-ás reinar sobre muitos, e lhe repartirá a terra por prêmio. No tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, o rei do norte arrematará contra ele, com carros, cavaleiros e com muitos navios, entrará nas suas terras, e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa, que é a terra de Israel, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e as primícias dos filhos de Amon. Edom e Moabe é onde está a Jordânia hoje. Estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará.
apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes os seguirão. Mas pelos rumores do Oriente, do Norte, Oriente, talvez China, Japão, própria Rússia, Norte tem a ver com a Rússia também, será perturbada e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Armará as suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, Monte de Sião. Os mares desse Mediterrâneo e o Mar Morto. Mas chegará ao seu fim, porque Jerusalém está entre o Mediterrâneo e o Mar Morto, né? Mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Ninguém socorrerá o anticristo, ele será destruído. Nesse tempo, o tempo do fim, se levantará Miguel, estou no versículo 1 do capítulo 12 de Daniel. O grande príncipe Miguel, o arcanjo Miguel, o defensor dos filhos do seu povo. Miguel é o anjo de Deus que luta a favor de Israel. E haverá tempo de angústia, a qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. É a grande tribulação, principalmente para Israel, o tempo da angústia de Jacó. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, o povo de Israel, todo aquele que for achado inscrito no livro, os que se converterem. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Versículo 3, os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim, ou seja, no tempo do fim a gente vai entender Daniel, como a gente está entendendo. Muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará. Até aí. Então nós vemos aí no livro do profeta Daniel, essa imagem que você está vendo do slide até agora, e o versículo 2 do capítulo 12 fala da ressurreição, e nós vamos estudar em outra lição futura sobre as ressurreições que haverão no tempo do fim, também sobre as guerras e os julgamentos. E hoje nós terminamos aqui, vamos orar? Pai Santo, Pai Nosso, o contato com a Tua Palavra nos muda, e nós estudamos as profecias sobre o futuro para sermos mais santos, mais parecidos com Jesus, mais crentes em Jesus e em Deus, mais seguros, mais consolados, mais fortes e mais animados para suportar esse tempo difícil que nós estamos passando. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Pedimos que o Espírito Santo complete em nós todo esse entendimento e cristalize em nós todo esse entendimento, para que nós sejamos, como diz aqui em Daniel, os sábios resplandecerão, mesmo vivendo no meio da escuridão e das trevas, nós resplandeceremos, porque o Espírito Santo nos ensina. Obrigado, oramos com fé em nome de Jesus, agradecidos. Amém. Deus te abençoe, irmão e irmã, até a próxima.